Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Então, vamos para mais uma aula aqui de matemática comercial e financeira. Já que a gente está no começo, nós iremos trabalhar razão, proporção e grandeza diretamente e inversamente proporcional. Nós teremos aqui um vínculo maior na parte de educação. Eu quero que vocês observem o desenrolar dessas questões e sei que vocês já têm todo um conhecimento em relação a essa disciplina, tudo bem? Então, nós iremos resolver bastantes questões de matemática financeira e vai ser uma disciplina que vai agradar bastante vocês, tudo bem? Como é que eu vou trabalhar? Já que nós estamos a vários quilômetros de distância, nossa distância é bem grande, eu vou tentar ao máximo fazer com que você esteja em sala de aula. Então, eu peço a você caderno, caneta, lápis e borracha para que você escreva. A nossa tecnologia hoje, a fala não é mais escrever, é fazer o print. Então, seja da forma com que você vá participar da aula, é importante que você esteja participando, tudo bem? Então, bora começar aqui nossa aula. Qualquer dúvida, tem um comandozinho aqui de levantar a mão, por favor, levanta, que eu vou estar vendo vocês aqui, tudo bem? Então, bora para cá. Bem, gente, nós iremos falar, tá todo mundo vendo aí, tipo uma folha de caderno, tá? Ok? Então, galera, nós iremos começar o estudo da matemática comercial e financeira, ó. Matemática financeira, tá? Nós iremos começar a matemática financeira pelo tópico de razão. Gente, o que é uma razão? O que vem a ser uma razão? Tá dando para entender a letra, tá? O que é uma Sim, razão? É toda expressão do tipo A sobre B, tá ok? Onde esse A sobre B é uma expressão escrita na forma de fração, só que ele tem um nomezinho diferente. Vocês sabem como é que é chamado esse A? Hein, gente? Como? Esse A, ele é chamado de antecedente. E o B é chamado de consequente, tá certo? O estudo da razão, ele está associado à ideia futura de porcentagem, pois aqui, diretamente, a gente consegue relacionar duas grandezas, e a partir da relação entre essas duas grandezas é que a gente pode estar fazendo uma previsão, e essa previsão é que a gente vai poder classificar em grandezas diretamente e inversamente proporcional, tudo bem? Então, aqui na sala, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que está a situação aqui, tá? Nós temos 5 pessoas, um, dois, três. Nós temos aqui uma mulher para cada 5 homens, tá certo? Então, o que foi que eu acabei de relacionar? Duas variáveis, mulher e homem, e aqui vai ter a relação, uma mulher para cada 5 homens, tudo bem? Se essa proporção, tá certo? Se essa razão continuar, se nós tivermos duas mulheres, nós teremos 10 homens, e assim por diante, tudo bem? Algum problema até aqui? Não. Então, o que é que nós vamos ter em relação à proporção? O que é uma proporção, hein, gente? O que é vem uma a ser igualdade de uma razões. proporção? Oi? É uma igualdade de É razões. uma igualdade de razões. Muito bem. Uma proporção é uma igualdade de razões. Para que isso?
para que a gente possa estar fazendo previsões de valores, se haver um crescimento ou um decrescimento constante. Então, nós dizemos que A sobre B é igual a quem? C sobre D. Então, nós vamos ter que uma proporção é uma igualdade de duas razões, onde nós vamos ter a chamada propriedade fundamental da proporção. Alguém lembra o que é que diz a propriedade fundamental da proporção? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Pergunto, meus caros alunos, por que que isso aí é verdade? Vocês já se perguntaram? Ah, o professor sempre explicou que é A sobre B igual a C sobre D. Eu faço um famoso cruz credo. E aí fica A vezes D é igual a B vezes C. Tudo bem, é uma dica muito boa. Mas o que é que diz a propriedade fundamental das proporções? Que o produto dos meios, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É igual ao produto dos extremos. Tá ok? Então, futuros professores, ou sei, tenho certeza que muitos já são, isso aqui é uma coisa bem simples, que eu vejo que é importante que o professor enxergue, tá ok? O aluno, por que meio, por que extremo? Porque isso aqui nada mais é do que uma fração. Uma razão nada mais é do que uma expressão escrita na forma de fração, tá ok? Então, quando eu tenho A sobre B, isso aqui é a mesma coisa de quem? A dividido por quem? Por D. Igual a C sobre D é C dividido por D, tá bom? A sobre B e C sobre D. Então, quando eu digo, ó, B vezes C, tá certo, ó? Então, ó, exatamente, produto dos meios, tá certo, ó? É igual ao produto de quem? Dos extremos, tudo bem, ó? A vezes D é igual a C vezes D, tá bom? Aqui é B, gente. Copiei, fiz errado. Tem dois D aqui. Então, gente, se perguntarem para vocês, isso aqui é uma consequência direta da ideia de fração. Aqui eu vou ter os meios e aqui eu vou ter exatamente quem? Os extremos. Tudo bem? E essas grandezas, gente, elas são classificadas em grandezas diretamente e inversamente proporcional, tá ok? Vocês lembram quando é que uma grandeza é diretamente e grandeza diretamente proporcional? Hum, hein, gente? Quando um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Muito bem. Grandeza diretamente proporcional, tudo bem? Então, dizemos que uma grandeza ela é diretamente proporcional. Deixa eu pegar aqui, ó, um plano cartesiano. Esse não. Esse aqui, tá? Deixa eu pegar esse aqui. Tá bom. Beleza? Então, nós vamos ter aqui nós vamos ter o eixo X, tá? Aqui nós vamos ter o eixo Y, tá ok? Então, deixa eu pegar aqui um gráfico qualquer. Pegar uma reta, tá? Gente, essa grandeza aqui, nós estamos relacionando x e y, ou se a gente for associar a linguagem de função, a variável dependente y está diretamente relacionado com a variável independente x, então domina imagem, tudo bem? O que é que a gente pode ter aqui nesse exemplo? Que quanto mais o valor de x ele vai aumentar, tá? Quanto mais o valor de x ele aumenta, mais o valor de y também ele aumenta, tá ok? Então, ó, observe aqui, ó, tem um valor x1, ele vai ter uma imagem o quê? Y1. Se o crescimento ele for proporcional, a gente vai ter também que o x2 cresce
proporcionalmente, assim como y2. E o que é que a gente pode observar aqui? Se há uma grandeza diretamente proporcional, à medida que a variável x aumenta, a variável y também aumenta na mesma proporção. Então, dizemos que o y sobre x, isso aqui é uma constante, tá ok? Então, não esqueçam disso que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Muitos alunos, eles têm dificuldade nessa ideia de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcional quando a razão entre as suas grandezas é sempre uma constante. Quando eu dividir uma grandeza por outra, então vai ser sempre constante. E esse K a gente chama de quê? De constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Tá ok? Já o que vai acontecer nas grandezas inversamente proporcional, grandeza, deixa eu tirar isso aqui, viu? Ele fica fazendo coisa que não tem nada a ver. E aí, vocês estão copiando? Tá muito rápido ou só fazendo print? E Eu grandezas, tô copiando, mas quando você tá mudando de página, tá sendo um pouquinho rápido, só um pouquinho. tá, inversamente, inversamente proporcional, tá? Grandezas inversamente proporcional, tá bom? Então, o que é que vai acontecer em duas grandezas inversamente proporcionais? Deixa eu pegar de novo aqui um plano cartesiano, porque é importante que você enxergue isso aí graficamente e algebricamente, tá ok, gente? Então, deixa eu pegar aqui. Tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y. Deixa eu pegar aqui uma curva qualquer, tá? Imagina só isso aqui, tá bom? O que é que está acontecendo aqui, gente? Se eu pegar uma variável x1, ele vai ter aqui, ó, uma imagem y1. Se eu pegar aqui uma imagem x2, e aqui ele vai ter uma imagem o quê? y2, tá ok? O que é que a gente pode perceber? Que enquanto a variável x ele aumenta, a variável y ele faz o quê? Diminuir. Então vai existir uma inversão de crescimentos, tá ok? Desse tipo, dessas relações que vai existir entre essas duas variáveis. Então, como é que essas variáveis se relacionam, gente? Para vocês nunca mais esquecerem. Toda vez que elas forem inversamente proporcionais, é porque y vezes x agora vai ser sempre uma constante. E agora, nobres alunos, eu quero que nunca mais vocês esqueçam. Duas grandezas, elas são ditas diretamente proporcionais quando elas estiverem escritas na forma de divisão, tá ok? De razão, de fração, ó. As y sobre x, a divisão vai ser constante. Até eu gosto de dar essa dica aqui para os alunos. Diretamente proporcional de diretamente divisão. Escrito na forma de divisão, a razão entre essas duas variáveis. E quando elas forem inversamente proporcionais, vai existir exatamente um produto. É o produto dessas grandezas que vai me dar a constante de proporcionalidade. Tudo bem? E, gente, eu coloquei aqui dois exemplos, tá bom? Eu colei aqui, a tecnologia me deixa estar utilizando isso aqui, em que ele fala uma simples situação, tá? Ele diz o seguinte, um exemplo 1. Olha só aqui, deixa eu colocar aqui. Exemplo 1. Estão copiando, gente? Vocês querem que eu volte? Hein? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Aqui, o último full times. Tá ok, gente? Podemos passar? Ele diz o seguinte: em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões, em 3 horas a mesma máquina produz mais 60.
impressões. Em 4 horas, 80 impressões. Em 5 horas, 100 impressões. Então, ele colocou aqui uma tabela, tá certo? Onde vai estar relacionado o tempo e o número de impressões. E o que é que a gente observa? Quanto maior é o tempo, maior está sendo o quê? O número de impressões. Então, gente, o que é que a gente pode observar aqui? Que essas grandezas, isso aqui é um exemplo de grandezas diretamente, vou botar aqui grandeza diretamente proporcional. À medida que o tempo aumenta, o número de impressões também o quê? Aumenta. E o que é que nós temos aqui, gente? Tá certo? O que é que nós vamos ter aqui? Que a razão, tá certo, do tempo pelo número de impressão, isso aqui vai ser sempre igual, ó. 2/40 é igual a 3/60, que é a mesma coisa de 4 sobre quem? 80, que é a mesma coisa de 5 sobre quanto? 100. Se eu simplificar toda essa fração, aqui, ó, tudo por 2 vai dar 1/20, tudo por 3, 1/20, tudo por 4, 1/20, tudo por 5 é 1/20, que isso aqui vai ser quem? 1/20, onde isso daqui, galera, é exatamente quem? A minha constante de proporcionalidade, tá ok? Então, galera, o que é que eu posso, o que é que vocês devem saber mais aí, hein? O que é que vocês podem me garantir aí, hein? O que é que vocês podem concluir desse exemplo que vocês estão vendo, hein, gente? E galera? Hum, vocês estão aí, galera? O que é que a gente pode concluir disso, que também é uma linguagem que vai ser bem acessível a todos vocês? Que os números 2, 2, 3, 4 e 5 são diretamente proporcionais a 40, 60, 80 e 100, respectivamente. Respectivamente. Então, gente, não esqueçam disso daí, tá ok? Então, quando eu falo que são diretamente proporcionais, automaticamente eu já vou escrever expressões escritas na forma de quê? De divisão, tá ok? Já aqui no exemplo 2, veja aqui o exemplo, tá? João decidiu contar o tempo que levava indo de casa até a escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe essa sequência. Então, observe que aqui as grandezas que estão relacionadas é tempo e velocidade. Então, ó, o tempo, o que é que está acontecendo? Está o quê? O tempo, ele vai estar 2, 4, 5 e 1, tá ok? Então, o tempo aqui, ele vai estar aumentando, tá certo? Aqui é 1 mesmo, não sei se colei certo. Enquanto que a velocidade está é o quê? Diminuindo, tá bom? Então, ó, o que é que a gente está observando aqui? Tá certo? 2, 4, 5, 1. Tá tendo uma variação aqui. Então, olha só o que é que vai acontecer aqui, gente. Então, tempo e velocidade são grandezas que são inversamente proporcionais, tá certo? Grandezas inversamente proporcionais. À medida que o tempo vai aumentando, a velocidade vai diminuindo, ou inversamente, né? Se o tempo diminui, a velocidade faz aumentar. Tudo bem? Então, gente, o que é que a gente pode relacionar aqui? Como a gente já sabe, está observando que essas grandezas elas são inversamente proporcionais, e a gente já colocou aqui que quando as grandezas são inversamente proporcionais, para que a gente busque essa constante de proporcionalidade, a gente vai trabalhar isso aqui na forma de quê? De produto entre as duas grandezas. Então, a primeira foi diretamente proporcional, então, ó, 2/40, 3 dividido por 60, 4 dividido por 80 e 5 dividido por 100, que deu a constante de proporcionalidade. Já aqui nesse segundo exemplo, o que é que vai ocorrer? Para que eu busque a constante de proporcionalidade, eu vou ter que 2 vezes 30 é a mesma coisa de 4 vezes 15, que é a mesma coisa de 5 vezes 12,
que é a mesma coisa de 1 vezes quanto? 60. E aí, ó, para que eu tenha isso aqui, ó, esse produto, se você multiplicar qualquer um deles, eu vou ter 60. E esse 60 aqui, gente, é exatamente a minha, o quê? Constante de proporcionalidade, tá ok? Então, dizemos que os números 2, 4, 5 e 1 são inversamente proporcionais aos números 30, 15, 12 e o 60, respectivamente. Tá ok? Gente, muitos dos nossos alunos eles têm dificuldade nas ideias de grandeza diretamente e inversamente proporcional, tudo bem? Então, quem é de vocês que poderia me dar uma expressão matemática em que eu teria como caracterizar a grandeza diretamente e inversamente proporcional? Hum? Alguém lembra aí de uma fórmula matemática, uma fórmula na química, na física, hein? Alguém poderia me dar um exemplo, gente? Tem gente. Olha só. Vamos aqui, ó. Isso aqui eu quero que vocês entendam, tá, gente? Por exemplo, uma fórmula bastante conhecida, a velocidade média. É quem? Delta S sobre delta o quê? T. Muitos alunos têm dificuldade nisso, nessa ideia. Gente, a velocidade e o tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? A Inversamente. velocidade e o tempo são diretamente ou Inversa, inversamente? inversamente. Elas são inversamente. Por quê? Ah, professor, porque eu enxergo que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Mas você pode muito bem, ó, se você fizer isso aqui, você vai ter velocidade média vezes o delta t é igual a quem? Delta s. Sim ou não? Eu escrevi elas duas na forma de quê? De multiplicação, ó. Então, se eu escrevi na forma de multiplicação, é o quê? É inversamente proporcional. Agora, a velocidade média é espaço, ó. Fica a velocidade média relacionado com espaço. Isso aqui vai ser igual a quem? 1 sobre quem? Delta t. Então, a velocidade média e o espaço estão escritos na forma de quê? De divisão. Então, são duas grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Maior velocidade, maior espaço percorrido. Menor velocidade, menor o espaço percorrido. Então, basta que você associe as grandezas para você perceber se elas vão ser grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo bem, gente? Tá ok? Serviu para alguma coisa, gente? Deu para clarear? Eu estou falando isso aí, pode ser que seja muito simples, tá ok? Mas é o que eu digo. Para que a pessoa entenda essa ideia da matemática financeira, é importante que a gente reconheça, porque o que mais nós iremos trabalhar aqui será a relação que vai existir entre variáveis, tá ok? Tempo, proporção, porcentagem, tá? Então, tudo isso aí é necessário que a gente entenda, tudo bem? Galera, então, essa primeira parte aqui da aula, parte teórica, quem foi que baixou lá o material, galera? Quem foi? Vocês já baixaram? Se não baixou, não tem problema. Eu gostaria que vocês criassem um grupo específico para a nossa disciplina. Na hora que ela terminar, ela também, esse grupo, a gente pode instituir ele, tudo bem? Então, eu coloquei aqui, gente, eu fiz para vocês uma primeira lista de questões, tá ok? E eu gostaria que vocês tentassem responder. Tá dando para enxergar aí, tá? Tá ok? Então, são probleminhas do cotidiano, questões bem simples, Sim, em que vocês têm total condição de resolver. Vocês, vamos trabalhar aí na questão de tempo, vamos lá? Vamos tentar resolver a primeira questão, tá? E aí, quem terminar, levanta a mão aí para a gente fazer o comentário, pode ser? Tá dando para enxergar aí, gente? Sim? Tá? Sim, professor, Pois sim. fiquem à vontade, gente, para começar a resolver somente a primeira questão. E aí a gente vai fazer o comentário. Lembrando que, galera, se a gente não conseguir resolver todas as questões, nós iremos, nós iremos fazer, vocês irão responder o restante e colocar lá no Classroom, tudo bem? Se a gente responder só uma questão, ficarão aí 5 questões para vocês.
tem 6 questões, né? Então, não passa disso não, tá? Entre 5 e 6 questões toda aula. Então, toda aula a gente vai ter lista de questões, eu espero, tá bom? Então, fiquem à vontade. Quem terminar, levanta a mão aí, por favor. Ok, Tânia. Quem foi que levantou a mão? Alguém levantou a mão, não vi, não. Terminou, Fagner? Minha internet foi cair, mestre, aqui. Eu voltei agora Foi. novamente. Nós estamos resolvendo as questões bem simples da nossa aula de hoje, tá bom? Se der para a gente responder tudo, beleza? Se não, vai ficar o restante para vocês responderem e colocar no Classroom. Podemos? Pronto, gente. Quando foi que deu a letra A? Hein, gente? Calma aí, pessoal, calma aí, pessoal. Professor, Hum. Deu quanto a letra A e a letra B? a outra B eu não fiz, não. A letra A deu quanto? Eu acho que dá um meio. Hã? Eu acho que dá um meio. 1,5, né? Podemos? Pode ser. Olha só. Então, gente, esse tipo de questão, ela é bem interessante, que você escreva um pouco, tá? A gente vai fazer um cálculo
dependendo do tipo de avaliação que você está tendo, é importante que você faça o devido texto, tá bom? Então, olha o que é que ele diz. Uma pessoa comprou uma ação e a vendeu um mês depois pela metade do preço que pagou na compra, tá bom? Qual a razão entre o preço na data T e o preço na data zero? Então, a gente entende que a data zero seria quando ele comprou e a data T seria quando ele o quê? Vendeu, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que ele comprou essa ação por quanto? Por X. Não é o quê? Não, não é? E aí, o que vai acontecer? Eita, que as meninas estão daquele jeito, meu Deus do céu. E o que foi que aconteceu com a venda? Ele vendeu pela metade do preço que ele pagou. E o que é a ideia de metade? Metade é tudo que eu vou dividir por quanto? Por Por 2. 2, x Algum sobre 2. problema nisso, gente? Ele comprou por X, a Maria Helena. Eita, meu Deus do céu. Ele comprou por X e vendeu por quanto? Por X sobre 2. Tá bom? Qual a razão entre o preço na data T e o preço na data? Então, ele quer a razão pelo que ele comprou, tá certo? E exatamente porque ele o quê? Vendeu, ó. Qual é a razão entre o preço na data T? Então, a data T representa o que? A compra ou a venda? A venda. A venda. E na data zero representa o quê? E na data zero representa o quê? A compra. Então, ele quer a razão de quê? De V da venda sobre o quê? A compra. Então, a venda foi sobre quanto? X sobre 2. E a compra vai ser quanto? X. Então, a divisão de fração bem simples. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aí vai ser igual a quanto? A 1 meio. Então, a razão entre o preço na data T, após a venda, né, e o preço na data zero, vai ser de exatamente 1 meio. Tranquilo, né, gente? Tranquilo, né? Letra B. Qual a razão? Qual a razão entre o aumento de preço ocorrido entre as duas datas e o preço na data zero? Hein? Como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que a gente caracteriza qual é a razão entre o aumento de preço entre o aumento de preço ocorrido? Será se eu digitei errado? Será se é aumento mesmo? Gente, eu estou utilizando algumas questões desse livro. É isso que eu fiquei perguntando, que está dando aumento, sendo que ela Qual foi a diminuir. razão entre o aumento de preço ocorrido? Porque não teve aumento, não é verdade? Teve foi o quê? Uma redução. Mas aqui está falando em aumento, gente. Bicho. Numa data T, o preço de um produto é o triplo do que era. Ah, não. Ah, não, gente. Bem aqui, ó. Eu confundi. Essa lista aqui é da página 5 do material. Qual é a razão entre a diferença? Então, bem aqui, ó. Não é aumento, tá? Vou consertar isso aqui, ó. Tava achando estranho, tá? Então, ó, qual é a razão entre a diferença dos preços de venda e compra, tá? E o preço de compra. Aí sim, tá ok? Esse da data zero aqui não tá sendo muito certo, não, viu, gente? Deixa eu corrigir, tá ok? A pergunta é, ó, qual é a razão entre a diferença dos preços de venda? Tá certo, ó? A diferença entre os preços de venda. Então, ó, isso aqui é a letra A, vou botar aqui a letra A. Como é que fica a diferença dos preços de venda? Seria exatamente o quê? Seria x sobre 2 menos quem? Menos x. E o preço de compra. E ele comprou isso aí tudo por quanto? Por X. Então, essa é a razão. Tá ok?
Então, isso aqui vai ficar o quê? 2, tá? Aqui vai ficar x menos 2x, não é, ó? 2 dividido por 2 é 1 vezes x, x menos 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x sobre quem? Sobre x. Então, x menos 2x é menos x sobre 2, sobre quem? Sobre x. Então, vai ficar menos x sobre 2 vezes quem? 1 sobre x. Cortou, cortou. Isso aqui vai ser igual a menos 1 meio. Tá ok? Não tá certo, gente. Isso aqui tá errado. Vou consertar, tá bom? Vou colocar lá, atualizar no Classroom, tá bom? Mas os cálculos estão corretos. A pergunta seria o quê? Qual a razão entre a diferença dos preços de venda e compra? Então, venda menos a compra sobre o preço de compra, tá bom? Então, exatamente sobre isso, ó, venda menos a compra sobre quem? Sobre a compra. Eu confundi porque a segunda questão é bem parecida com a terceira, então eu coloquei a terceira que era um pouquinho melhor, tá ok? Mas eu vou atualizar ela para que fique tudo certinho, tá bom? Alguma dúvida, gente, aí? Só na segunda, não foi que causou uma certa erro por causa da pergunta. Eu gostaria agora que vocês fizessem a segunda. Vamos lá? Deixa eu até ler logo aqui, está certo. Segunda questão. Antônio possui um carro álcool que consome 1 litro de combustível a cada 8 quilômetros percorrido. Enquanto José possui um carro a gasolina cujo consumo é de 12 quilômetros por litro. Sabendo-se que o litro de álcool custa R$ 1,14 e o litro de gasolina custa R$ 1,60, e que José e Antônio dispõem da mesma quantidade de dinheiro, quantos quilômetros irá percorrer José, tendo em vista que Antônio percorreu 320 quilômetros. Então, ó, a gente relaciona muita coisa aí, não é? Quem terminou? Vou deixar aqui. Daniele Araújo. Deu quanto, Daniele? Oi, professor, boa noite a todos. Eu contei 342 quilômetros. Muito bem. Você quer ajudar a gente a responder? Vai dizendo aí como é. Pode ser. Eu fiz a Ah, seguinte forma. certo. É, na questão, eles dizem que Antônio e José eles possuem a mesma quantidade de dinheiro, certo? Certo. Então, e diz que Antônio ele já percorreu 320 quilômetros. Primeiramente, organize esses dados, claros, né? A quantidade de litros, o valor e a quantidade de quilômetros. Certo. Como? Aí eu peguei esse Vamos valor começar percorrido já devagarzinho. por ano. Oi? Vamos começar, tenta organizar o cálculo aí pra gente. Aqui você vai me dizendo, eu vou escrevendo. Exatamente. Tá Vamos ok, lá. tudo bem. Não, só coloquei na tabela A, né, de Antônio, 1 litro, 8 quilômetros, Então, Antônio. isso, Então, vamos 1 litro, relacionar Antônio. O que foi que aconteceu? Ele disse que, ó, Antônio possui um carro que consome 1 litro de combustível a cada 8 quilômetros. Tudo bem? E ele, Antônio, percorreu o quê? 320 quilômetros, tudo bem? Observa que não é uma questão que as informações não estão tão perto, ó. Antônio possui um carro a álcool, 1 litro, ó, 1 litro de combustível a cada o quê? 8 quilômetros. Então, ele percorreu o quê? 320 quilômetros. Então, ele gastou o quê? X litros. Tá ok? Então, exatamente. X aqui vai ser quanto? Ele vai, aí, 320 aí ele vai sobre ter quem? gastado 40 8. litros. Tudo isso, Aí, ó, X representa o quê? 40 litros. 40, Tá? exatamente. Só que é 40 litros de quê? O carro de Antônio é um 40 carro quê? de O carro é álcool. álcool, não é verdade?
Então, quanto é que o álcool custa, ó? O álcool custa 14. R$ 1,14. Então, o que é que eu vou fazer? R$ 40 e vou multiplicar Dividido em por 14. R$ 1,14, tudo bem? Aí vai dar Então, isso eu tudo, vai dar vou 45. originar, eu vou ter exatamente a quantia que Antônio tem no bolso. 40 vezes um é 40, R$ 40. 10 vezes 14 centavos em 40, 2,80, 5,60. Então, quarenta e cinco 45,60. reais e 60 o quê? Centavos. Então, gente, Antônio possui R$ 45 e o quê? E 60 centavos. Algum problema? Não, eu estou só relacionando as grandezas, tudo bem? Mas aí, outra informação na questão que diz o quê? José e Antônio dispõem da mesma o quê? Quantidade. Então, significa dizer que José possui quanto? José possui também 45,60. R$ 45 e o quê? 60 Aí, aí, no centavos. caso, Tudo bem? professor, eu peguei. Oi. Ah, tá. Não, eu peguei esse Ok? valor, 45,60, e eu dividi por 1,60, que é a quantidade de gasolina Aham, porque que ele você diz gasta. agora, Aí eu vou botar nós iremos agora encontrar quantos litros de gasolina ele comprou. Ora, se 1 litro de gasolina custa 1,60 e eu tenho R$ 45,60, eu vou dividir o valor que eu tenho pelo valor do litro de gasolina. Essa questão deve ser muito antiga, viu? Que a gasolina é de 1,60. Quanto é 45,60 dividido por 1,60? Fez essas contas aí? 28,5. Quanto? 28,5. Então, 28,5 o quê? Litros. Litros de quê? Litros. De, de gasolina, Gasolina. tá ok? Então, José possui os mesmos R$ 45,60, com o litro de gasolina custando 1,60, ele comprou 28,5 litros de combustível. Tudo bem? O carro dele, qual é a autonomia do carro dele, hein? José possui um carro a gasolina cujo consumo é de 12 quilômetros por litro. Ele comprou quantos litros? 28, quanto? 5. Ora, se 1 litro faz 12 quilômetros, então 28,5 vezes 12. E 28,5 vezes 12, você achou que é quanto? trezentos e 342. quarenta e dois quilômetros, tá ok? Então, essa é a bendita resposta dessa questão, tudo bem? São questões em que eles vão associar bastante variável, eu risquei quase que a questão toda, tá? Mas é uma questão que dá para a gente resolver. 342 quilômetros. Tudo bem? Beleza? Fiquem à vontade para resolver a terceira, viu, gente? Vocês estão copiando, galera? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá todo mundo. Gente, não esqueçam que essa aula está sendo gravada, tá ok? Então, mais tarde já vai estar. Cria o grupo, tá, gente? Aí manda só o link para mim, para não estar salvando o número de ninguém. É até melhor.
Podemos comentar a terceira? Levanta a mão aí quem já fez ela. Helenilson. Helenilson, quanto que deu aí? Deu 50 mil destinado à propaganda. Como foi que você resolveu ela, Helenilson? Eu destinei o valor X para propaganda e o valor Uhum. Y para a pesquisa. E aí eu montei o sistema lá com a informação que ele der. Porque ele disse que Olha foi só, destinado. você falou uma coisa bem interessante. Eu montei o sistema. Eu, eu quero responder essa questão pelas propriedades das proporções. Vocês lembram das propriedades das proporções? Posso apagar aqui a segunda questão? Posso? Vou apagar, viu? Posso? Tá gravada mesmo, então dá para você dar uma pausa, dá para voltar, porque eu quero que vocês observem aqui, tá bom? E aí o Elenilson tocou num ponto bem interessante. Eu resolvi o sistema, porque cheira sistema mesmo, razão. Por quê? Porque se a gente está trabalhando com pelo menos duas grandezas, então nós vamos ter que, em algum momento, procurar uma relação, e pode sim resolver por sistema. Mas eu quero lembrar vocês que a gente tem outras possibilidades. O que é uma proporção? É a igualdade de duas razões. A sobre B é igual a C sobre D. Já sabemos que a propriedade fundamental é o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Gente, existe uma propriedade das proporções que diz o quê? Já sabemos que os numeradores numa razão é chamado de antecedente, o denominador é chamado de consequente. A soma do antecedente mais o consequente está para o antecedente, assim como a soma do antecedente mais o consequente está para o consequente. Antecedente, ó. Somei antecedente com consequente, ó, estando para o antecedente. O que você faz de um lado, você tem que fazer obrigatoriamente para o outro, do mesmo jeito, ó. É a mesma propriedade. Antecedente mais o consequente está para o consequente. Assim como, ó, o que eu fiz no primeiro, antecedente mais o consequente está para quem? Está para o consequente. Então, gente, baseado nessa nessa, é, nessa propriedade, é que nós podemos resolver a nossa terceira questão, tá? Então, olha só como o Elenilson fez. Uma empresa deseja alocar R$ 200.000 para propaganda e pesquisa. O que foi que ele fez? Ele chamou a propaganda de X e chamou o quê? Pesquisa de Y. Pesquisa ele chamou de quem? De Y. Então, gente, olha o que é que ele diz, ó. Uma empresa deseja alocar R$ 200.000 entre propaganda e pesquisa. Então, o dinheiro que vai ser gasto de propaganda mais a pesquisa vai ser de quanto? Vai ser de 200 mil, ok? Mas ele disse que a razão... Eita. Mas ele disse que a razão entre a verba destinada à propaganda e a destinada à pesquisa é de 1/3. Então, x sobre y, tá certo? Ele diz que aqui é quanto? É igual a 1/3. É ou não é? E aí, gente, aí o Helenilson foi direto. Foi o quê? Ele foi para o sistema, claro. Ele fez meio pelos extremos aqui, ou então isolou o x aqui e tal, e substituiu. Não foi deixando em função de uma variável. Mas essa questão, gente, vocês, professores de matemática, devem já ter essa perspicácia. Olha só, antecedente e consequente. Aqui o que foi que aconteceu? Somou o antecedente com o consequente. Olha só aqui, ó. Então, ó, ela vai se encaixar. Então, se eu tenho uma soma, eu vou ter o quê? Eu vou aplicar a propriedade, ó. O antecedente mais o consequente está para. Eu estou querendo o quê, hein? Quanto deverá ser destinado à propaganda? Quem é propaganda aqui em X? Então, ó, antecedente mais consequente está para o antecedente. Aí ficou fácil, ó.
antecedente mais o consequente está para o antecedente. O que eu fiz no primeiro, eu vou fazer no segundo. Olha, professor, ficou com o mais besta do mundo. Quanto é x mais y? 200 mil sobre x é igual a quem? É igual a 4. Meio pelos extremos. 4x é igual a 200 mil. X é igual a quanto? 50 mil. No caso, o quê? 50 mil reais. Bem, professor, poderíamos resolver por sistema? Tranquilamente. Mas vocês devem perceber que é muito mais simples se nós resolvermos também pela propriedade das proporções, tá bom? Isso aqui é somente uma delas. Tudo bem, gente? Beleza? Recordaram essa propriedade? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Gente, escolham aí a quarta, quinta ou a sexta. Vai ficar só duas, só duas para vocês, né? Mas, rapaz, assim tá moleza. Escolhe aí uma questão aí pra gente fazer. Hum, a sexta. a sexta. Quatro pedreiros. Gente, é impressionante como você pode estar em sala de aula, você vê isso aí, é muito, muito, muito. A gente, às vezes, se perde com questões dessas aí. Então, isso aí não é dificuldade, não sinta vergonha, não. Dizer assim, ah, professor, esse tipo de questão, esse tipo para mim é pegadinha. Mas não é não, tá bom? Isso aí é o que fica, tá faltando exatamente. Muitos de vocês devem ter aprendido por forma de bizu, técnica, tá? Mas é importante, gente, aqui, que eu vou querer o máximo. Eu sei que é só matemática financeira, mas aqui eu tô querendo que vocês entendam a essência. Aplicando a teoria, você vai ver como isso aqui é uma coisa muito simples, tá bom? Olha a sexta questão. Quatro pedreiros gastam 10,10 dias e meio para construir um muro. Se o número de pedreiros for inversamente proporcional ao número de dias gastos na construção do muro, em quantos dias 7 pedreiros construirão o muro? Então, gente, é uma ideia de regra de três, mas que futuramente vocês poderão estar ensinando o aluno de vocês. Ele já disse que é inversamente o que? Proporcional. E é mesmo, você enxerga. Se eu aumento o número de pedreiros, eita, a linha tá uma maravilha. Se eu vou aumentar o número de pedreiros, significa dizer que o número de dias que vai ser gasto na construção vai o quê? Diminuir. Grandeza inversamente proporcional. A razão entre as variáveis vai ser uma multiplicação, tá bom? Então, como é que você vai ensinar para o teu aluno, tá certo? Que eu vou ter o quê? Se 4 pedreiros, tá bom? A razão é de 4 pedreiros para fazer em 10,5 o quê? Dias. É ou não é? Sim ou não? Beleza? E vai ser igual ao quê? Vai ser igual a. Aí vamos lá, eu botei pedreiro estando para dia, né? O número de dias gasto, tá? Se sete pedreiros. Então agora eu vou ter o quê? 7 pedreiros. Vai ter o quê? X o número de quê? De dias. Rapaz, o professor Jorge pegou e explicou tudo bacana. Para que eu ache a constante de proporcionalidade, o que é que eu faço aqui, hein, gente? O pedreiro, lembra lá da questão lá do caminho que foi para a bicicleta? Eu multiplico, ó. Como é inversamente proporcional, é multiplicação. Então, é 4 vezes quem? 10,5. 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 50 é R$ 2, então vai dar 42. O que é esse 42, hein, gente? É a minha constante de proporcionalidade. Então, o outro lado tem que ser do mesmo jeito, ó. 7 vezes x tem que ser igual a quanto? 42. Quem é x? 42 sobre 7. X é igual a quanto? 6. Então, ele vai pegar exatamente 6 dias. Tá ok? Então, galera, é só teoria. Veja que eu apliquei simplesmente a teoria numa questão bem simples. E que muitos professores têm dificuldade de saber a ideia de diretamente e inversamente proporcional. Lembra da diretamente divisão, inversamente multiplicação. Então, as duas variáveis relacionadas de maneira inversamente é o produto, e essa constante tem que ser o mesmo para os dois.
Então, aí, em 6 dias, tá ok? Então, gente, mais nunca vocês vão se perder nesse tipo de questão, tá ok? É prática, tudo bem? Então, gente, essa daí, deixa eu sair aqui, deixa eu olhar para vocês agora. O senhor explicando aí virou brincadeira de criança. Eita, esse aí eu me lembro quando eu dava aula no ensino médio, para concurso. Estão me vendo agora, então? Gente, então, galera, eu espero que a gente vai trabalhar nossas aulas sim, tá bom? Em cima de resolução de questões. Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. E valeu, gente. Muita saúde, paz, tá? Tô com Beleza, saudade de mestre? todo mundo, tô com saudade de sala de aula, escrever no quadro, mas as condições não são, ainda não estão tão favoráveis para a gente voltar, tá bom? Então, essa disciplina vai ser desse jeito, tá bom? Ficou aí duas questões para vocês responderem, tranquilíssimo, vocês coloquem lá no Classroom. Eu vou atualizar aquela primeira questão, tá ok? Tá com erro, e aí eu reponho, tá bom? Cadê o aluno? Cadê o meu e-mail, professor? N. Thailson, já copiei aqui, viu? Acorda, Fernanda. Não, tá dormindo, Ok, Fernando, não. professor, valeu. Acorda, Então, gente, um acorda grande Fábio. abraço. Mais tarde a aula tá lá no Classroom. Tchau, tchau. Vamos fiquem com Deus. Tchau, Valeu. professor. Tchau. Boa noite. Pronto. Times, eu já fiz o convite, tá certo? Só receber lá no seu e-mail, só você aceitar. Ok?